trouxe oportunidade, Senhor amado, de vida eterna. Por mais, Senhor, que o tempo tem passado e as pessoas têm se afastado de Ti, nós valorizamos aquilo que por nós fora feito na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela honra de podermos Te adorar, de ter recebido a nossa adoração e tão educadamente parou para nos ouvir. Agora, Senhor, nós vamos parar para ouvir a Tua voz. Nós queremos entender a Tua mensagem. Queremos que ela, Pai, fique gravada nas tábuas da nossa mente. Que ela fique guardada bem junto às nossas emoções. Que toda razão e emoção ela possa ser transformada pelo Senhor. Nos equilibre, Senhor. Nos equilibre em Ti. Para que nós venhamos a compreender. O Senhor é o Deus das bênçãos. Mas o Senhor é o Deus também dos dias da dificuldade. E em todo momento, em todo tempo, nós temos que Te honrar. Porque se não fosse o Teu sacrifício de entrega, nós estaríamos, Pai, totalmente perdidos. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 43. Lucas capítulo 23, do 44 ao 46. Se alguém quiser marcador de Bíblia, tem bastante aqui. Pode pegar. Até atrapalhando aqui em cima. Quem quiser, pode pegar. E já era quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra. Até a hora nona. Do meio-dia às 3 da tarde. Escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Uma tradução, a minha tradução aqui, havendo dito isso, morreu. Podemos assentar. Hoje, na história do cristianismo, nós temos um mix de emoções e sentimentos. Ao mesmo tempo que, como ser humano, nós nos sentimos meio tristes com o que aconteceu com Jesus, como pessoas resgatadas, nós nos alegramos pelo sofrimento que Ele teve e por tudo que Ele fez em nosso favor. Muitas vezes, essa entrega de Jesus, nós confundimos e nós achamos que Jesus veio a esse mundo para nos dar bênçãos materiais. O próprio Jesus disse que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um lugar que ele chegasse à hora do almoço e ele falasse assim: eu vou almoçar, descansar um pouco. Ele não tinha onde reclinar. A morada de Jesus era ir ao deserto, suprido por mulheres, empresárias. As pessoas falam de Maria Madalena, né? Não, Maria Madalena foi uma prostituta, Maria Madalena era uma empresária. E com os recursos da sua empresa, ela bancava o ministério de Cristo. Ela investia no ministério de Cristo. Não apenas ela, como muitas mulheres, que não podiam ter um contato direto com Cristo, porque na época a mulher, até contada, era contada separatório, mas nos bastidores elas bancavam o ministério de Cristo. Nós vimos esses dias a passagem dele com a samaritana, onde ele fala para os discípulos assim: vamos comprar comida. E esse dinheiro era o dinheiro que as pessoas investiam
voluntariamente seu ministério. Então ele, por si só, já teve uma vida sofrida. Nós lemos em Mateus 4, onde ele passou pelo batismo. Deus, foi a primeira vez que Deus teve que abandoná-lo, quando Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. E toda a provação de Jesus resultou numa grande vitória. Assim como nós lemos também o livro de Jó, e nós lembramos muito do que ele perdeu, nós esquecemos do final da carta. E Deus deu a Jó 7 vezes mais de tudo que ele tinha, porque ele perseverou em esperar. Então é um mix de muita emoção nesse dia. Um sentimento de, se não fosse ele, estaríamos perdidos. Até chegar à crucificação. A crucificação foi o ápice do flagelo sofrido pelo Mestre. Desde quando ele foi preso no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, quando ele já estava em uma agonia tremenda, culminaram uma série de espancamentos, sofrimentos, chicotadas e outras coisas mais, até a cruz. 3 dias sem comer, sem beber, tendo perdido já antes da cruz 80 a 90% do sangue que ele tinha no corpo. Um adulto normal, ele tem 6 litros de sangue, nós temos 6 litros de sangue no nosso corpo. Jesus, se tivesse com ele 1 litro ali, era muito. Jesus estava entrando no estado de anemia. Ele havia perdido muito sangue, todo esfolado, todo machucado. Daqui a pouco nós vamos compreender um pouquinho. O chicote que ele foi açoitado, o azarrogue, era um chicote de tortura, e o prisioneiro era torturado para confessar que era culpado. E às vezes o prisioneiro confessava que era culpado, não porque ele era culpado, porque ele não estava aguentando mais a tortura. E Jesus foi torturado até o limite, porque o limite dos açoites era 40 menos 1 açoite. Então Jesus levou 39 açoites. Por que tinha que parar no 39? Porque se chegasse no 40, a tortura acabava. Então eles paravam no 39 e começavam de novo. Então Jesus saiu esfolado daquele lugar do pretório romano, para começar ali, nos dar a única coisa que ele veio fazer nesse mundo: nos dar salvação. Jesus não veio te enriquecer. Se alguém te disse isso, é mentira. Jesus veio te salvar. Nós já temos 2 almas para o batismo do domingo que vem. Jesus veio salvar. Eu vim buscar e salvar quem estava perdido. Ele não disse eu vim salvar e enriquecer. E o Evangelho tem sido contaminado com um Evangelho que faz promessas. Olha, se você vier para Jesus, nunca mais você vai sofrer mentira. Se você vier para Jesus, você pode chegar em Deus e falar assim: eu sou teu filho, o Senhor tem que fazer. Nunca foi dito isso na Bíblia. Foi dito que Ele levou sobre si as nossas dores. Até a cura é um bônus de Deus. Deus não é obrigado a nos curar. Deus enviou Jesus não para nos curar, Ele enviou para salvar. Mas Deus é tão bom que Ele falou: vou curar também, vou libertar, vou transformar. E esse dia para Jesus, esses dias para Jesus, eles foram ultra doloridos. Mas tem 5 dores que Jesus sentiu na sexta-feira, que foram mais doloridos para ele do que o cravo nas mãos. Que foi mais dolorido do que a coroa de espinho que entrou em sua cabeça. E nós vamos ver isso. A primeira dor que marcou não só o corpo, mas a alma de Jesus, Mateus capítulo 26, do versículo 20 ao versículo 25. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me traiu. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor?
E ele respondendo diz: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. A primeira dor de Jesus foi o desprezo e além do desprezo, Judas ser dissimulado. Desprezo é uma falta de consideração. Desprezo é um desdém. É como se estivéssemos tratando Deus como se Ele fosse um mortal pecador como nós. Isso é uma falta de consideração imensa, que dói no coração de Deus. Jesus, por 3 anos, acreditou em Judas. Por 3 anos o honrou com o cargo maior que havia em um grupo naquela época. Por Judas ser contador e dominar a letra, os números e a matemática, ele organizava as finanças de Jesus. E Judas já mostrou o mau caráter dele quando ele roubava das ofertas que entravam para o ministério de Cristo. É como se fosse assim: 1 para Cristo, 3 para mim, 2 para Cristo, 5 para mim. Ele estava enriquecendo ilicitamente com aquilo que não lhe pertencia. O enriquecimento ilícito, o desvio de dinheiro e todos esses pecados e maldições não são oriundos do Brasil, não. Começou lá no ministério de Cristo. Ele andou 3 anos com Jesus. Jesus o honrou. E ele vendeu Jesus por tão pouco. 30 moedas de prata. E as 30 moedas de prata não eram nem para ele. Judas era zelote. E o zelote, ele tinha um propósito, que era dominar Roma através da rebelião. Quando Judas vendeu Jesus, ele estava dizendo assim para o clérigo da época: vocês me dão 30 moedas e eu entrego eles, mas as 30 moedas seriam para a seita dele, onde eles comprariam armas, treinariam homens para atacar o exército romano. É tão burro que nem para ele era o dinheiro. E quando ele vende Jesus, era uma quantia considerável, mas por ser quem era Jesus, era insignificante. Ele põe um preço em Jesus. Ele dá um valor para Jesus. Ele trata Jesus como se Jesus fosse uma mercadoria. Isso doeu em Jesus. Na última ceia, reunido, quando ele diz assim: olha, onde vocês há de me trair? Jesus, Judas já sabia que era ele. Ele já estava combinando. E ele dá, como diz hoje em dia, dá uma de doido. Um dissimulado. Um arrogante. E ele olha cinicamente para Jesus e pergunta: sou eu, mestre? Jesus fala: você está dizendo. Jesus diz: você já afirmou. Isso doeu demais em Jesus. Imagine você ajuda uma pessoa por 3 anos. Você sustenta aquela pessoa. Você ergue a pessoa do chão. E quando a pessoa tem a oportunidade de te retribuir, ela te dá uma punhalada nas costas. Imagine como Jesus não sentiu a dor que ele sentiu de ser traído por um amigo, de quem ele confiou, de um homem insignificante que, apesar de toda a sabedoria que tinha, ele era o único que tinha nível superior no meio daquele povo. Era ele e Mateus, porque Mateus era um alto funcionário que cobrava impostos. Eram os dois que tinham mais instrução, mas Judas estava acima de todos.
Jesus falou: esse homem é inteligente, eu vou confiar nele. A confiança que Jesus deposita em Judas, Judas devolve com traição. Aí a gente fala assim: Judas merecia morrer. Mas quantas vezes nós não fizemos o mesmo com Jesus? Quantas vezes Ele não acreditou em nós, nos curou, mudou a nossa vida, mudou a nossa sorte? E no momento que nós temos que mais confiar nele, nós o negamos e o traímos como Judas traiu. Judas só pensava no que era material. Judas só pensava naquilo que ele podia negociar, no benefício que ele iria ter. Que Deus nos livre dessa arrogância. Que Deus nos livre desse desprezo. Que Ele nos livre da dissimulação ser tão grande, em que a criatura putrefa se ache no direito de se colocar à altura de um Deus santo para falar com Ele como se Ele fosse um humano qualquer. O coração de Deus se entristece, como se entristeceu com Judas, quando nós não confiamos em Ele. Quando nós não esperamos aquilo que Ele vai fazer. Minha mãe orou 10 anos para que eu fosse livre da cocaína. Já pensou se ela fosse desistir? Eu não estaria aqui hoje. Quantos momentos que ela orava e eu cheirava mais ainda. Ela estava orando e eu tendo overdose. Ela podia pensar: nada está acontecendo. Deus não age segundo a minha pressa. Deus não age segundo a minha necessidade. Ele age para que o nome dele seja engrandecido. Mas Ele só vai agir quando ele vir em nós uma gratidão tremenda, que não nos afastará dele nos dias de glória, mas também não nos afastaremos dele nos momentos da luta. Se Deus me abençoa, Ele é grande. Se Deus me prova, Ele não presta. Jó disse assim: quem sou eu? Se eu recebo o mal, se eu recebo o bem, porque também não receberei o mal. Em tudo, bendito seja o nome do Senhor. Judas podia ter pensado melhor. Pastor, mas se Judas não vem de Jesus, Jesus não teria morrido. Outro surgiria, outro de fora, outro que andava ao redor dele. Porque só no dia que Jesus subiu, ele tinha 520 seguidores ao extremo, que seguiam Jesus, mesmo fora a multidão, 520 pessoas que o seguiam. Dentro do cenáculo, no dia de Pentecostes, tinha 120 seguidores. De 520, 400 foi embora. Sobraram 120. Quando Jesus morreu, só tinha 11. Por isso que a Bíblia diz: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso doeu em Jesus, como doeria em você. Porque a traição dói em qualquer um. Porque a traição mostra a insensibilidade do ser humano e a ingratidão de perfeito. Em 24 anos de ministério, as pessoas que nós mais ajudamos foram as que mais se levantaram. A maioria delas depois vieram pegar na mão, pedir perdão, e hoje são pessoas que estão se levantando na vida. Nenhum ingrato tem vida longa. Nenhum ingrato tem conquistas imensuráveis. Essa dor foi uma dor não apenas física, foi uma dor de traição. Eu tinha uma grande assim que me deixava fora de si e me deixava muito assim desconcertado, é a ingratidão. Fala: puxa, mas nós fizemos de tudo por essa pessoa. Nós nem perguntamos. Nós fizemos, tiramos da gente para que essa pessoa não passasse necessidade. Nós ajudamos essa pessoa e agora, na oportunidade que ela tem, primeira oportunidade para ela se sair bem com outra pessoa, e ela levanta um falso testemunho de quem a ajudou, e isso me tirava o sono. A ingratidão me tirava o sono. Imagine Jesus. Porque Jesus sabia que dali Judas não voltaria mais. O que mais doeu na ingratidão de Judas, que Jesus sabia que era o fim para ele.
Seria melhor que não tivesse nascido. Judas vai, o remorso faz com que ele tente voltar atrás. Só que o pessoal não aceita a moeda, ele compra um campo, sobe no mais alto daquele campo, faz uma forca, e quando ele se joga naquela forca, a árvore quebra, e ele cai. A Bíblia diz que o corpo dele explodiu, despedaçou. Será que foi só a queda? Não foi. Foi toda a ingratidão que pesou sobre ele e fez com que o corpo explodisse, a ponto de não conseguirem juntar os pedaços. E até hoje aquele campo chama-se Aceldama, campo de sangue. Alguém que foi escolhido para ser bem sucedido, mas que a ingratidão o levou ao suicídio e ao inferno. Tem gente que diz assim: eu não ligo para o inferno não. Você acha mesmo que o inferno vai ser um lugar? Ah, eu vou para o inferno. Eu vi o Zeca Pagodinho falando: eu prefiro ir para o inferno, porque lá eu vou poder tomar umas. Ele acha que no inferno vai ser um lugar que vai ter descanso do sofrimento, onde vai ter cumprimento entre os amigos. Jesus falou que lá haverá ranger de dentes, prantos, gritos. Sabe o que é queimar? Se queimar por enxofre? Enxofre, a queimadura não passa. Não é igual você queimar um borrão de plástico que caiu, vai passar. O enxofre não passa. Ele vai até o último limite, ele destrói a pele, a carne. A Bíblia diz que o lago é de fogo e enxofre. E as pessoas romantizam o inferno como se fosse apenas um lugar, um momento, porque vai cair lá e vai acabar coisa nenhuma. A alma vai ter um sofrimento eterno. Mas como que eu não vou para lá? Sendo grato ao que Ele fez na cruz do Calvário em seu favor. Jesus fez o que ninguém faria por nós. Nenhum pai entregaria o seu filho para morrer por desconhecido, e nenhum filho aceitaria essa morte. Jesus foi à cruz porque o amor dele era tão grande que ele não enxergava o homicida, ele não enxergava a prostituta, ele enxergava uma alma com capacidade de retorno, porque quando ele morreu, ele ressuscitou, ele nos uniu ao Pai novamente. Aí vem o termo religião. Religião significa religare, no latim, que significa unir de novo. Religião, Cristo, seguidor, o religare já foi feito. Eu não preciso de um dogma, de uma procissão, eu não preciso de um culto especial. Eu estou ligado a Cristo novamente. O que eu preciso é gratidão. Se hoje eu tenho que comer, obrigado. Se eu não tenho, obrigado, porque o Senhor um dia vai mudar a minha história. Me lembro, quando eu era Aracanguá, quando nós chegamos, não tinha casa para morar, não tinha salário. A Secretaria de Missões enviava um quarto de um salário mínimo. Ele pagava um aluguel de casa, que não era casa, era uma garagem, e enviava um quarto do salário mínimo para a gente comer. Enviava dia 10, a gente só recebia no dia 25. Teve um dia que não tinha nada na despensa. Um dia depois que nós chegamos, nós não tínhamos desmontado nada. Um dia depois que chegamos, alguém bate lá: e a casa do pastor? Uma garagem. Deus mandou, alguém falou que Deus mandou trazer essas duas cestas básicas. Deus nunca nos desamparou. Eu fui para Israel sem condição nenhuma. O túmulo de Cristo, o suposto túmulo de Cristo, eu tive o privilégio de entrar dentro daquele túmulo. Está escrito em 4 ou 5 idiomas. Ele não está aqui, ele ressuscitou. He is not here. He is risen. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Quando eu entrei, eu senti o vazio do túmulo. A gente fala, eu entrei no túmulo e senti a presença. Não, minha presença está lá, ele ressuscitou. Aquele simbólico túmulo onde em cima tem um cemitério muçulmano, que eles fizeram para afrontar o cristianismo. Em cima tem um cemitério onde os grandes líderes islâmicos estão lá enterrados. Eles lá estão enterrados, mas embaixo dele o Cristo ressuscitou e o túmulo está vazio. Não doeu em Jesus, porque ele foi dissimulado. Você não sabe o que dói no coração de Deus todas as vezes que nós deixamos de acreditar nele e o culpamos pelos nossos fracassos.
Eu passei um 2024 muito complicado. Parecia que aquele ano não fosse acabar nunca. E não foi assim 2 dias, não, foi o ano inteiro. O ano inteiro que a gente comia com dificuldade, pagava conta com dificuldade, era doença, é carro quebrado, ficava curado, era um câncer de um bicho, o carro quebrava de novo, o ano inteiro. Quando chegou no dia 31, eu disse para a pastora, é o culto da virada. Ela falou assim, não, é só mais um dia. Eu falei, não é mais um dia. Aprende uma coisa, dia 31 de dezembro, nós vamos ter o culto da virada aqui na igreja. Por que nós temos que estar? Porque não é virada de um dia para o outro, é virada de um ciclo. É um ciclo derrotado que se transforma em um ciclo abençoado. E no dia 1º de janeiro, tudo que estava dando errado em 2024, Deus começou a dar certo em 2025. E nós chegamos aqui, na semana que nós estávamos para mudar, nós não tínhamos um centavo no bolso. E a pastora falava, e agora? E agora? Eu falei assim, o Deus que está enviando vai prover os recursos necessários. 3 dias antes de mudar, nós já tínhamos o dinheiro do caminhão, trocamos os pneus do carro, pagamos mais algumas coisas. E no dia de irmos embora, a igreja onde éramos pastor, uma pastora auxiliar, que nós somos muito gratos, a pastora Tirza, nos dá uma oferta de R$1.000, fora a oferta que o povo deu. Nós chegamos aqui e ainda tivemos recursos para nos sustentar durante um certo tempo. Sabe por quê? Porque nós não buscamos pelo que Deus pode dar, nós viemos pelo que Deus quer fazer nessa igreja. Então, não se desespere, mantenha a esperança. Você acha que quem venceu a morte não pode mudar a sua vida? Quem venceu a morte pode tudo. Mas a que ponto eu vou permitir que ele faça? A que ponto eu vou me calar para ele fazer? Eu vou parar para ele fazer. Eu vou desistir da minha vontade para ele fazer. Não seja como Judas, porque isso machuca o coração de Deus. Segunda dor que Jesus sentiu, Mateus capítulo 26, do 36 ao 46. A mensagem não é muito longa hoje, não. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se. O que ele começou? A entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui. Eu vou falar a tradução certa. E vigiai comigo. Preciso de vocês. Preciso de vocês agora. Quer ver o outro versículo? E indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Deixa eu ver uma coisa. Achou-os adormecidos e disse a Pedro: então você nem uma hora pode vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu. Agora não era Pai nosso, era Pai meu. Ele estava orando por ele. Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E o que ele fez de novo? Voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Jesus repetiu 3 vezes a mesma oração. Pode passar. E então chegou junto dos seus discípulos pela terceira vez e disse-lhes: dormem agora e repousem. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e portamo-nos. Eis que é chegado o que me trai. Segunda dor em Cristo, a tristeza
por não ter quem o acompanhasse no momento mais difícil da sua vida. Jesus ali orou 3 vezes a mesma oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. De repente ele cai em si e diz, mas faz a tua vontade. Aí ele volta, eles estão orando comigo, eles estão me ajudando em oração, eu sempre os ajudei, eu sempre fiz tudo por eles, agora eles vão fazer por mim. E quando ele volta aos discípulos, os discípulos estão dormindo. Na hora mais difícil de Jesus não tinha ninguém com ele. Aí ele chega e fala assim, ei, vocês não podem vigiar comigo não? Vocês não podem orar numa hora que seja comigo? Aí ele vai orar de novo e ele diz o quê? Se possível, afaste esse cálice, que eu não bebo esse cálice, mas contudo, faz a tua vontade. E ele volta nos discípulos, e eles estão interrompendo. Gente do céu, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso de alguém me ajudando em oração. Aí o que ele fala? Eles não podem me ajudar. Triste, angustiado. Aí ele volta para orar e ele faz a oração pela 3ª vez. Se possível. Por que Jesus orou 3 vezes? Ele não parou de orar enquanto a vontade da carne não passou. Ele orou uma vez, vontade de desistir na tua mão. Ele orou de novo, vontade de desistir na tua mão, eu coloco o Espírito. Na 3ª vez ele venceu a carne. Não é de primeira que nós vamos vencer a carne. Não é de primeira que vai haver uma mudança em nossa vida. Jesus orou 3 vezes repreendendo a vontade da carne. Ele não expulsou o demônio nenhum. Ele repreendeu a vontade da carne. Por que muita gente cai em tentação? Porque não luta contra a vontade da carne. A Bíblia diz que o velho homem luta contra o homem espiritual. O homem natural, o velho homem luta contra o novo homem, o homem espiritual. Quem é que vence? Se você pega um pitbull e um vira-lata grande, aí você vai dar, você não está comendo com o pitbull, e você dá muita ração, muita comida, muita carne para o vira-lata, e solta os dois para brigar, quem vai ganhar? O vira-lata. Porque apesar de forte, o pitbull vai estar enfraquecido, cambaleante, e enfraquecido, ele não vai suportar o ataque do vira-lata, e se ele pegar o vira-lata, a sua mordida não vai ter força. Carne e espírito só vai vencer quem você alimentar mais. Aí eu quero vencer a carne. Quantas horas de oração faz? Jejua, participa dos cultos, toma santa ceia, é firme com Cristo. Então não vai vencer a carne, então não vai vencer os desejos, então não vai colocar a vida em dia. Jesus ficou triste, porque os amigos dele, os que ele mais confiava, estavam ali e não podiam orar por ele. Quantas vezes Jesus não orou pelos discípulos? Em João 15, ele orou até por nós. Eu não oro apenas por esses que estão comigo, mas por aqueles que virão. E não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele lembrou de nós em sua oração. Ele orou intercedendo pela nossa vida, clamando ao Senhor para que Ele nos livrasse do mal. O barco estava na tempestade, Jesus não estava no barco. Por que a tempestade veio? Vão ter coisas de Deus que são mistérios. A Bíblia diz assim, aquilo que é revelado é para você e para os seus filhos, mas as ocultas é para Deus, não tente descobrir. Tem coisas que nem na eternidade serão reveladas. Aqui ele fica triste. Após a celebração da Páscoa, com uma tristeza, Jesus já está triste. Ele vai ao Monte das Oliveiras, no Getsemane, um lugar muito bonito por sinal, onde a pressão do que vai acontecer, o estresse emocional foi tão intenso que ele começou a transpirar sangue. Você vai ouvir por que a pessoa transpira sangue. É muito raro. A célula sudorícola tem que virar ao contrário.
para que o suor se transforme em sangue, em densas gotas de sangue. Jesus transpirou sangue de tanto estresse que ele estava sentindo. Ele só queria uma companhia, ele só queria uma oração, ele só queria que alguém o ajudasse intercedendo por ele. Jesus nos deu aqui uma grande lição: ninguém faz nada sozinho, todo mundo precisa de todo mundo, um precisa do outro para caminhar. Se não preciso de ninguém, porque precisamos de todo, um precisa do outro. Pode ver sobre o ponto maior do Brasil, que é o governo. O governo precisa da Câmara de Deputados, do Senado e até do STF para poder governar. Depois que eles governam, eles sobrevivem, um país sobrevive pelo imposto que arrecada. O país arrecadar, ele precisa dos empresários. O empresário produzir, ele precisa dos seus colaboradores. Os colaboradores, eles recebem e eles vão distribuir a renda no município onde eles vivem, que vai gerar a fonte de renda para o município e vai abençoar o município com escola, com educação. Então tem muita gente reclamando aqui dessa cidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: em Itapeva você ia pegar um dipirona na farmácia popular e não tinha. Aqui eu peguei um medicamento que só o preço desse medicamento é quase R$300 quando eu tive a crise renal. Não reclame desse município da saúde, porque vocês não sabem o que é um município que não cuida da saúde. E nós podemos falar, nós viemos de um que é precário. Tanto é que no UPA daquele município, uma criança passando mal, ninguém atende. A criança morre, o pai desmaia, ainda chama a polícia para conter o pai que está no estado emocional. Então nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós precisamos valorizar o Evangelho que está sendo pregado. Tem gente que não escuta o Evangelho. Sabe o que mais me irrita? É lógico que aqui nós temos pessoas que estão trabalhando na mídia, que estão abençoando isso. O que mais me irrita na hora da mensagem é gente olhando o celular. Isso é falta de respeito com quem prega e com Deus. Mas me irrita na hora da mensagem é pessoas olhando do lado e conversando. Deus está falando contigo, nós temos que respeitar. A voz de Deus que está falando conosco é falta de educação. Isso é falta de respeito com Ele que quer falar conosco. Então nós precisamos entender que Jesus, às vezes, Ele só quer a nossa atenção para mudar a nossa vida. E Ele se entristece quando não vem. E Ele se entristece quando nós não conseguimos, por 40, 50 minutos, prestar atenção naquilo que Ele está nos dizendo. Como é que Ele pode mudar a minha vida se eu não escuto o que Ele está me dizendo? Se eu não ouço as suas orientações? E quando eu ouço por um ouvido e solto pelo outro. A igreja hoje está virando salão de festa, onde um pula, sai dançando. Isso não é Espírito Santo. Espírito Santo não é grito, Espírito Santo não é pulo. Espírito Santo, línguas estranhas é uma das evidências, são muitas evidências do Espírito Santo, mas a maior evidência que você tem o Espírito Santo é quando você muda de vida. Deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser caloteiro, deixa de ficar com casinhos extraconjugais. Deixa de ser um péssimo pai. Meu pai, vocês já sabem, na infância foi embora. Pela misericórdia de Deus, Deus ainda tocou no coração dele e pastorei uma igreja, sei lá que igreja que era, não sei o nome. Eu tinha todos os motivos para não crer em Deus. Agora você tem sua família, você tem seus filhos ao seu lado. Você sabia que numa hora dessa tem crianças internadas na ala infantil do Hospital do Câncer sendo comidas pelo câncer? Trituradas, tem crianças lá que estão pedindo para descansar. Um homem deu um testemunho uma vez que no mesmo dia ele perdeu a filha dele de 10 anos e perdeu a avó dele de 90 anos. E a filha, comida por essa doença maldita, ela disse assim: pai, o senhor fica triste se eu descansar? A filha morreu 10 minutos depois, a avó morreu.
nós não enterramos ninguém ainda, nem vamos enterrar se Deus quiser. E nós não conseguimos dar a Jesus o melhor do nosso coração. Nós estamos sempre trocando Jesus por alguma coisa. Ou é festa, ou é parente, ou é isso, ou vai passar um jogo, ou vai... meu irmão, Jesus tem que ser prioridade. Ele se entristece quando ele não é prioridade. Mateus 6,33 diz o que mesmo? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar, dê preferência para o reino de Deus. Faça do reino de Deus prioridade em sua vida, porque todas as outras coisas, ele chama de outras coisas, que você precisar, vai acrescentar. Ele não falou que vai dar, ele falou que vai acrescentar. Acrescentar sobre o quê? Sobre a sua fé. Essa garrafa está até aqui de água. Aí eu preciso, puxa, eu vou caminhar aí, vou correr 10 quilômetros. Preciso de água para me hidratar. Eu vou levar só isso daqui de água? Eu vou acrescentar mais água. Significa que tem um pouquinho. E eu vou acrescentar. Deus não prometeu te dar. Deus prometeu acrescentar naquilo que você já tem. Se eu não tenho nada, vai acrescentar o quê? 1 milhão vezes 0 é quanto? 1 milhão vezes 0 é 0. E 1 milhão vezes 1? É 1 milhão. Se você tem 1 e ele acrescenta 1 milhão, você vai ter 1 milhão. Você precisa ter alguma coisa. Fé, esperança, dignidade cristã, respeito com ele. Lembra que eu preguei no Geracional? Os pais não ensinam os filhos o Evangelho porque eles não têm paciência, estão dando celular desde cedo para as crianças. Nós vimos ontem um vídeo sobre um desenho que muita criança está assistindo, que é invocação de voodoo, e os pais fazendo vista grossa. Eu não acredito nisso. Você não vai acreditando mesmo, até o diabo destruir sua família. Jesus quer mudar a história, Jesus quer transformar, mas ele precisa que você dê ouvidos a ele. Terceira coisa, Lucas 22, do 47 ao 49. Estando ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante da multidão, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, você traz o Filho do Homem. Terceira dor que Jesus sentiu: o beijo de quem ele considerava amigo. Jesus falou: é verdade isso, Judas? É sério? Você vai me trair com um beijo? Um gesto que demonstra gratidão, carinho, amor, você vai usar para trair? Sério mesmo? Você vai fazer isso? Me pega pela mão e me leva logo. Me mostra quem eu sou. E com aquele gesto ele chegou e beijou Jesus. Aquele beijo doeu mais em Jesus do que os cravos na mão. Imagine uma pessoa que conviveu com você. Você ajudou. Aí ela arma uma casinha para você e a pessoa que eu beijar é ela. Acaba com ela. Aí chega aquela pessoa que você acha que é amigo, te dá um beijo na face e depois vem um sofrimento atrás desse beijo. Como que você se sentiria? Jesus sentiu uma dor de traição tão grande, que eu creio a imunidade dele baixou. Porque quando você sente uma dor psíquica, a imunidade física baixa imediatamente. E de tudo que ele ia passar, ele não precisava passar por isso. Chegasse lá e falasse: esse aqui é Jesus. O cara vai beijar Jesus, dá um beijo na face de Jesus. E Jesus ainda tão educado fala: amigo. Jesus chama o cara de amigo. Jesus estava dizendo: você não me considera, mas eu tenho uma consideração por ti. Você é meu amigo. Você está me traindo, você está me machucando, você está trazendo dor à minha alma, mas eu nunca vou deixar de ser seu amigo. Eu não vou me contaminar com a sua maldade. Eu não vou me contaminar com o que você faz de errado. Eu sou seu amigo. Aí eu fiz isso para dar o troco.
Jesus falou para Judas: eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu vou partir desse mundo e não vou levar mágoa no meu coração, meu amigo. Quando Jesus fala isso, ele olha para os olhos de Judas. E o olhar de Jesus penetrou na alma de Judas. E a partir dali ele começou a sentir remorso. Porque o diabo que entrou no coração dele, saiu dele e agora era somente ele. Por causa de 30 moedas, o diabo entrou no coração de Judas. E Jesus falou assim: meu amigo, você não vai contaminar minha alma. Porque a partir desse momento, eu vou seguir com o projeto do meu Pai. Mas Jesus disse, mas nem entre linhas, mas você não vai ficar tudo bem. Porque você vai sentir um remorso tão grande. Você vai sentir uma dor tão profunda que vai ser insuportável. E Judas se mata. E acaba com a sua chance de eternidade. Tem gente que romantiza o suicídio, né? Ai, não aguentou, desistiu. Não desistiu, meu irmão. Atentou contra a vida, está condenado. Deus deu a vida. Somente Deus pode tirá-la. Atentou, condenação. Perdeu a salvação. Então aguenta um pouquinho só, porque a dor eterna é muito maior do que o sofrimento físico. Jesus o considerava seu amigo, grande amigo, melhor amigo. Infelizmente, Judas não o considerava dessa forma. Outra dor que Jesus sentiu, Mateus 26, do 69 ao 75. Essa aqui foi pior também. Pior que até o beijo. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, ele jurou: juro, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Diz nessa hora que Pedro falou: eu vou contigo até a morte. Não faça promessa que não possa cumprir. Nunca prometo que você não vai cumprir. Eu vou contigo até a morte. Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes me negar. Galo não é um animal, porque pelo rito das proximidades do templo não podia ter sujeira de nenhum animal. Era um lugar que tinha que ser limpo. Galo é uma parte da corte. Os músicos que despertavam o sacerdote. Então, uma certa hora da manhã, o galo, aquela banda ou aquele tocador, ele tocava um instrumento dizendo: é tal hora, igual o sino daqui. 1h da manhã, eu não sei qual o sentido. O que significa isso? Porque 1h da manhã quer dizer acorda, cambada. Não tem outro sentido. Um sino tocar 1h da manhã. Aí chega mais para o galo era isso. Ele estava avisando: pode dormir, está tudo seguro. Aí Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E Pedro jurando, praguejando: não conheço esse cara. Praguejando. A palavra praguejar, imagina as palavras que ele usou contra Jesus. Ele até xingou Jesus de alguns nomes. A Bíblia diz que quando, em outra carta, outro evangelho, que quando ele nega pela 3ª vez, Jesus, eu não sei se estava no lugar que Pedro podia ver, a Bíblia diz que o olho de Jesus fixou no olho do Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Remorso. Bateu o remorso. Os olhos de Jesus denunciam quem somos.
podemos esconder de todo mundo. Os olhos de Jesus denunciam quem somos. De Jesus não escondemos o nosso caráter. De Jesus não escondemos aquilo que realmente está dentro de nós. Ele conhece a nossa essência. Não, meu irmão, está cheio de gente se fazendo de bonzinho, quando na verdade é um demônio. Mas tem muita gente que ninguém quer chegar nem perto, porque tem um coração tão puro. Não é porque é bruto, porque fala alto, porque fala a verdade, que não ama. E tem muita gente abraçando e beijando que é um Judas, que é um Pedro, que nega. Ah, o fulano não é seu amigo? Nunca foi. Mas ele não te ajudou? Nunca ajudou. Aquele olhar de Jesus dizia: Pedro, embora eu tenha te avisado, eu não esperava isso de você. E a Bíblia diz que Pedro foge. Não estava escrito isso, mas eu vou usar. E Pedro foge. E quando Jesus ressuscita, ele vai embora, ele vai pescar. E ele está tão desviado, que a Bíblia diz que ele estava pescando nu. Que quando ele vê Jesus, ele lança na água pescando nu. E olha, quando Jesus chega, eles estão no barco. Jesus fala: amigos, tem algum peixe para comer? E eles falam: o quê? Não, nós pescamos a noite inteira. Lembra disso? A primeira vez que Jesus encontrou Pedro, o que Pedro falou? Mestre, nós pescamos a noite inteira. Jesus fez Pedro reviver a cena do dia em que ele se converteu, para que ele pudesse ser despertado novamente. O Senhor vai fazer reviver a cena do dia da sua conversão, para que você possa despertar novamente e saber que Ele ainda conta contigo, independente do erro que você tenha cometido. O perdão está à sua disposição. O perdão está à sua mercê, independente do que tenha feito. Aí ele se joga na água, Jesus o chama para uma conversa, nós não pescamos nada, e ele refaz a aliança. Pedro, tu me amas? Primeira vez ele vai humilde, igual aqui, ó. Sim, eu amo. Aí Jesus faz a segunda pergunta, Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Jesus não fala ovelha, Jesus fala cordeiro. Jesus começa a dizer: Pedro, cuida das crianças. O que é cordeiro? Filhote de ovelha. Pedro, cuida das crianças. Apacenta as minhas crianças. Aí Jesus chega e fez a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro fala: claro, mestre, já irritado. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele já fica bravo. Tinha que baixar a bola. Ele nega o cara e ainda quer ficar bravo com as perguntas que ele faz. Tu sabes que eu te amo. Acho que Jesus só olhou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, por 3 perguntas, quebrou as maldições das 3 negações que Pedro fez. Mas ali ele já não era mais o Cristo que ia ser morto, era o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou. Imagine alguém que você confia te apunhalar pelas costas. Jesus mudou a vida de Pedro. Jesus muda a família de Pedro. Jesus, sabe por que falaram que Pedro negou Jesus? Disseram que foi porque Jesus curou a sogra dele. Ah, curou minha sogra? Então vai ver. Acho que ele falou assim: não conheço aquele homem que cura a sogra. Pedro chorou agora, reconciliado. E depois disso recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. Foi um dos maiores apóstolos que a Bíblia relata, a ponto de morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser igual ao Cristo. E por último, não tem versículo aqui, mas os flagelos de Jesus: 39 chibatadas no azorrague, um chicote de tira de couro com anzóis, ossos e ferro nas pontas, que quando ele relava, quando batia, o anzol pegava no... não é um anzolzinho não, é gancho, entrava na carne, e quando puxava, tirava a carne junto. E eram 2 algozes, um grande e um pequeno, e um batia da cintura para baixo e o outro batia da cintura para cima, a ponto de desfigurar o rosto de Jesus. Um historiador disse, eu acho que vai passar no vídeo que vocês vão assistir,
que alguns órgãos de Jesus chegaram a ser vistos. Ossos de Jesus foram vistos devido à tortura. E Jesus não abriu a boca. Vocês sabem que quando nós estamos passando por uma dor, se você gritar, ameniza a dor. Por isso que a pessoa chora algo, que ameniza a dor. Jesus não podia chorar. Jesus não podia dar um sussurro. Esse filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, que mostra ele gritando, não, Jesus não deu um sussurro. Porque se ele reclamasse, olha só, se ele reclamasse, nós estávamos perdidos. E ele espera um reconhecimento da nossa parte. Destruído. Se ele tinha ali 1 litro de sangue no corpo, era muito. Fez uma caminhada de 800 metros com o braço da cruz no ombro. Eu caminhei pela Via Cruz, onde Jesus caminhou, sua última caminhada de vida. Jesus estava 3 dias e 3 noites sem comer, sem dormir, sem beber. Perdendo sangue, já anêmico. Jesus estava fraco. Você consegue levar 50 quilos nas costas? Por 800 metros? E 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, sem dormir, perdido sangue. Você conseguiria? Acho que nem uns 5 quilos de arroz nós levaríamos. E Jesus, em ruas irregulares, com pedras soltas, Jesus cai 3 vezes. E quando ele cai todo esfolado, as pedras entram nas feridas. A areia entra na ferida. E quando ele levanta, ele vai andando, aquela ferida exposta, ela vai massageando a areia e a dor tremenda que ele está sentindo. Aí ele leva a cruz. Quando ele leva a cruz, eles vão crucificar. Jesus foi o primeiro que foi pregado. Nenhum outro antes dele havia sido pregado. E pregam aqui, não aqui, como muitos falam, se fosse aqui rasgaria e ele cairia da cruz. Porque aqui não suportaria o prego. O peso do corpo rasgaria e ele cairia. Então foi aqui, furou o nervo mediano. Nós estamos comemorando hoje a sexta-feira da paixão, onde celebra que o inocente entregou-se totalmente por pecadores como nós. Cristo não precisa de mim, eu preciso de Cristo. Jesus não precisa de você, você precisa de Jesus. Para que você entenda melhor o que Jesus passou, nós vamos ver um vídeo narrado por um médico, cirurgião, Dr. Barbet, um cirurgião francês. E ele relata todos os sofrimentos que Cristo teve. Todos estão vendo? Nós vamos passar assim, pode apagar essa luz também. Eu gostaria que você prestasse atenção. Ninguém fala nada agora. Olha lá, presta atenção. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage num sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação,
com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gado de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere e cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há o risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão nos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, lhe começam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece em alguém ferido de tétano.
A isto que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se, a fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece, lentamente, com um esforço sobre-humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as câimbras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado! E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Esse foi o relato do sofrimento de Cristo. Não foi só uma crucificação. Toda vez que ele queria falar algo, ele tinha que apoiar nos cravos. Primeiro, a cruz era a morte por asfixia. Os braços ficavam bem estendidos para que o ar do pulmão não saísse. Jesus, ele por 7 vezes apoiou-se nos pregos com um nervo mediano semi-rompido. E ele sentia a dor do tétano geral. Por 7 vezes ele fez esforço para pronunciar 7 frases. E em todas as frases ele pedia: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a última frase que ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se Jesus não entregasse o espírito, ele não morreria. Porque a morte é o salário do pecado. Jesus não havia pecado. Como que a morte o levaria? Então ele teve que devolver a Deus o que Deus emprestou para nós para sermos salvos. Em tuas mãos eu entrego o Espírito. Pai, o diabo não pode tocar, a morte não pode tocar, mas eu devolvo ao Senhor o bem que o Senhor emprestou a essa terra. E Deus recebe o Espírito de Jesus de volta e ele descansa. Tanto é que
No sábado, na sepultura, Jesus trabalhou. É o que nós vamos ver amanhã, aquilo que aconteceu no dia em que todo mundo acha que ele estava enterrado. Não, ele não estava enterrado. Jesus cumpriu uma missão, o propósito de unir os profetas à igreja original, à igreja primitiva. Os mesmos benéfices da igreja primitiva foram concedidos a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que estavam no lugar onde as almas ficavam. Todos os mortos iam para aquele lugar chamado Geena, tem outro nome, Geena, Sheol, Hades. O inferno era o lugar, em suas traduções, uma das traduções era castigo, porque quando nós morrermos, nós não vamos ficar dormindo. Tem gente que acha, não, eu vou dormir, vou estar descansando. Não, ou você vai para a antessala da paz, para o seio de Abraão, lembra da passagem que Jesus contou do rico e do mendigo, ou vai para tormento eterno, que ainda não é o lago de fogo. Ou nós vamos ficar atormentados até a vinda dele, e depois ser julgado e jogado no lago de fogo, ou nós vamos ficar no lugar de paz, esperando a vinda dele, ser julgado e entrar no paraíso, entrar na nova Jerusalém que vai descer do céu. A nova Jerusalém vai descer do céu com os moradores dentro. Nós não vamos morar no céu. A nova Jerusalém vai ser nessa terra purificada, onde o pecado vai ser extinguido, os ímpios serão extinguidos. Essa terra vai ser purificada pelos santos, e a nova Jerusalém descerá nela, purificada. Não haverá nem sinal da velha terra, e nela nós vamos habitar. Mas para isso, o inocente precisou dar todo o sangue em seu favor. O inocente precisou passar. Já teve uma crise renal? Não foi comparada a 1/1000º das dores que Jesus sentiu. Jesus não precisava disso. Jesus não merecia isso. Jesus, ele resolveu vir por amor a nós, gratuitamente, porque ele não ganhou nada com isso, a não ser nos dar a oportunidade de voltarmos ao Pai. Jesus é a oportunidade de uma vida nova. E outra, em Jesus, as aflições aumentarão. Por que o ímpio não sofre? O ímpio sofre, mas não sofre tanto porque ele já tem um rei, chamado Satanás. E o diabo não vai perturbar quem já é dele. O diabo vai deixar quietinho. O diabo vai te atormentar para que você rejeite esse sacrifício. Porque depois que rejeitar, ele vai te dar uma vida boa. Mas o final, meu irmão, é melhor as aflições dessa vida e as glórias da vida que há de vir, do que as glórias dessa vida e o tormento eterno que está preparado para aqueles que não receberem esse sacrifício. Sabe por que Deus não quis que os anjos viessem pregar o Evangelho? Porque os anjos conheciam Jesus lá no céu. E se você viesse, e o anjo viesse pregar, se quer aceitar Jesus e você falasse, não quero, os anjos te matariam na hora. Porque para os anjos é uma afronta o ser humano não aceitar o sacrifício de Cristo. É por isso que ele levantou os pregadores, homens mortais, para dizer isso. Porque se fosse um anjo que te pregasse o Evangelho e você dissesse não ao batismo, você morreria na hora, porque o anjo não te deixaria escapar com vida. Porque ele falaria, você é um ingrato. Você não conheceu o que ele abriu mão. Ele abriu mão de uma eternidade de paz, onde ele era o segundo trono daquele lugar. O trono do Pai e o trono do Filho. Não tem 3 tronos no céu. O Espírito Santo, o trono que ele ocupa, o santuário onde ele mora é o seu corpo. Por isso a Bíblia diz, ai de quem destruir o corpo. Destruir o corpo com bebedice, destruir o corpo com drogas, destruir o corpo cheio de diabetes, para de comer doce, colesterol vive comendo fritura. Ai de quem destruir o corpo, o próprio Deus o destruirá. Nosso corpo é santuário do Espírito, esse é o trono do Espírito, é aqui que ele habita. Mas para que o Espírito habite em mim, eu preciso reconhecer o que Jesus fez em meu lugar. É que eu não consegui uma foto de Jesus. Estou tentando abrir. Se abrir, põe para nós como ele ficou. E ele fez tudo isso por você. É engraçado as pessoas, não pode comer carne, mas pode beber. Não pode comer carne, mas pode usar droga.
Hoje nós vimos uma cena nessa cidade, vou procurar um lugar para comprar algumas coisas, eu chamo mercadinho, que assim, nós vimos uma cena. Mas eu prefiro a minha vida ter paz. Do cara indo sair, a mulher falando uma coisa, ele já fala alto, os palavrões para ela, já vem xingando. Uma adolescente, creio que ligou para os avós buscarem ela, vejo um carro parando, a adolescente entrando no carro, e um senhor de uma certa idade levando a menina embora, e o casal ainda continuou com palavrões, discussões. Eu disse para a pastora, é isso que o diabo faz, quando um cala, o outro começa, quando o outro cala, esse começa de novo, nunca tem fim a confusão. Jesus nos livrou dessa vida maldita. Só quem passou por esse tormento sabe o que é ter paz. Jesus nos livrou dessa vida terrível, para que hoje nós pudéssemos ter paz. O inocente foi esfolado. O inocente sofreu todas as dores que você precisa. Já teve cãibra? Jesus teve cãibra agudíssima no corpo todo, durante 3 horas em que ele estava ali pendurado e ele não podia mexer os pés. Imagine a dor que ele sentiu, mas ele olhava no horizonte e ele não via as colinas verdejantes da Galileia. Quando ele olhava no horizonte, ele via esse dia 18 de abril de 2025, e ele enxergava a cidade de Flórida Paulista, e ele enxergava a igreja de Flórida Paulista, e ele dizia, não vai ter muita gente ali não, mas ali vão estar aqueles que eu vou mudar a vida, vou mudar a história, vou transformar tudo aquilo que eles passaram de ruim, porque eu vou morrer por eles, dando a eles uma oportunidade. É que vocês não conseguem ver, isso aqui é o corpo de Cristo, como ele ficou. Essa bendita luz aqui, né? Esse é o corpo de Cristo. Essas aqui são as marcas do azorrague, do chicote. Tudo isso daqui foram dilacerações. Está vendo essa parte mais escura? Dizem os historiadores que essa parte da costela, ossos, porque aqui é mais fino, ossos da costela foram vistos, e lá no fundo da costela podiam ver os rins, os pulmões, podiam ver os órgãos internos de Jesus. Isso daqui foi antes da cruz. Aqui ele perdeu quase que todo o sangue dele. Aqui ele já estava se entregando por nós. Como não valorizar isso, meu irmão? Nessa outra foto, aqui é que, procure essas fotos, aqui está demonstrando os ossos da costela, ossos expostos, porque o chicote, ele grudava e ele arrancava a carne. Lá tinha osso cortante, anzol e pedaço de chumbo, bolinha de chumbo e pedaço de ferro. Eram várias pontas de um chicote de couro cru, que quando batia com força, ele voltava arrancando pedaços do corpo que era açoitado. Um ser humano comum, agora dá para ver melhor, um ser humano comum não aguentaria 3 chibatadas. Isso daqui não foi história não, Jesus sofreu isso. Isso foi a marca por amar você. Isso foi a marca para te dar a oportunidade de ir para o céu, de aceitá-lo como Senhor. Isso não é brincadeira. Tem gente que acha que igreja é brincadeira. Tem pastores que são fanfarrões, são palhaços, que vivem anunciando o evangelho que no fim vai dar tudo certo. Coisa nenhuma. Entre o começo e o fim tem os meios. Para o fim dar certo depende do que você faz no meio. Depende da sua atitude de se arrepender verdadeiramente. Os fins só dão certo para quem reconhece essa dor. E isso era para estar doendo em nós, porque Ele fez tudo isso. E muitas vezes nós negamos a Cristo com as nossas atitudes deploráveis. Por mais do que você e eu soframos, não chega nem aos pés disso. E Ele não precisava disso. Ele aceitou porque Ele amou. Por isso que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o teu filho, de tal maneira. Deus não podia nem olhar para Jesus, Ele teve que virar as costas para Jesus, senão Ele tiraria Jesus da cruz. O Pai teve que virar as costas para o Filho, por amor a você, por amor a mim. Agora é com você. Continuar vivendo essa vida de mentira, de hipocrisia, ou aceitá-lo e viver uma vida que te levará ao céu, de consertar tudo que precisa ser consertado na tua vida, porque assim como o céu, o inferno também é real.
e morreu em pecado, acabou. Não adianta missa de sétimo dia, não adianta vela para isso, procissão, não adianta. É preciso aceitar o sacrifício de Jesus, porque isso foi real. Imagine esse homem, quando ele está andando e a multidão dando risada, a multidão rindo. E acredito que no pé da cruz, gritando crucificam, tinha muita gente que comeu do pão multiplicado. Tinha muita gente que tomou em Caná da Galileia da água transformada em vinho. Tinha muita gente que comeu dos peixes que foram multiplicados. Naquela multidão que estava vendo isso e rindo, tinha aqueles 10 paralíticos, onde 9 voltaram, 9 foram embora, com certeza estavam lá. Muitos doentes que Jesus curou estavam pedindo a morte deles. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Mas nós temos hoje a oportunidade de mudar a história da nossa família, fazendo com que os nossos filhos saibam da história, porque Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelho. Ah, pastor, não vai dar ovo para as crianças? Não. Páscoa nunca foi sobre chocolate. Páscoa é sobre cordeiro. Páscoa é sobre sangue derramado. Páscoa fala de um amor que ninguém vai ter por você, nem a sua própria mãe, que é o maior amor que existe, nem a sua própria mãe vai te amar, como Jesus te amou, a ponto de sofrer tudo isso, por mim e por você, na cruz do Calvário. Aquela parte ali é a parte da frente ao rosto dele. Essa é a parte traseira, a parte das costas. Mas sabe o que Jesus diz diante do Pai nessa hora? Eu faria tudo outra vez. Valeu a pena, porque já tem uma grande multidão que, se eu voltasse hoje, subiriam ao seu encontro. Mas Jesus está, infelizmente, também muito triste, porque há uma multidão que assistem os cultos, que frequentam igrejas, mas que nunca reconheceram o seu senhorio. E Jesus está mais triste ainda, porque tem muita gente que já foi até batizada, que vive uma vida de ímpio, que vive uma vida profana, mentirosa e hipócrita. Por que será que Judas morreu? Por que será que Pedro teve o remorso? Que nessa sexta-feira, esses relatos fiquem marcados na sua memória. Você quer ver uma imagem bem clara? Põe lá, relatos do sofrimento de Cristo, descrito pelo médico francês. Abra o YouTube, pague todas as luzes, você vai ver as imagens com mais clareza. Ele morreu por você. Ele se entregou por cada um de nós. Vocês não acham que está na hora de consertarmos tudo em nós que está errado? E mostrar para Ele, dar uma prova de amor para Ele. Dar uma prova de amor para Ele e dizer: Jesus, até agora eu vivi segundo a minha vontade. O Senhor pode me perdoar? A Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. O que mais aprisiona o ser humano são os pecados que foram perdoados que lá tormentam. Isso é o remorso que Pedro sentiu, o remorso que Judas sentiu. Nós vamos sair da igreja hoje pensativos. O objetivo de hoje não era para que você gritasse nisso, desse glória toda hora. O objetivo de hoje é que você parasse para pensar que alguém te amou muito. E esse amor foi o amor que se entregou no seu lugar. A cruz era minha, meu irmão. A cruz era sua, meu irmão. Era para a gente morrer e da cruz ir para o inferno direto. Ele falou assim: não posso permitir que a semelhança de Deus seja condenada a uma eternidade sem paz. Valorize esse ato. E a partir de agora, lute contra a sua vontade. E seja mais grato ao que Ele fez por você. Pense 2 vezes em trocar Jesus por alguma coisa. Sabe por que eu sou pastor hoje? Porque muitos natais eu não passei em família. Porque muitos aniversários
de mãe, de sobrinhos. Muitos nascimentos de sobrinhos eu nem acompanhei. Minha sobrinha casou e eu não fui no casamento. Meus 2 sobrinhos estão namorando, mas não estão nem perto. Minha avó morreu e eu não estava lá. Eu não sei o que é um réveillon sem ser na igreja. Uma virada de ano sem ser na igreja. Eu não sei o que é festa. Porque se tem festa e tem culto, prefiro o culto. Se tem churrasco e tem culto, prefiro o culto. A festa pode esperar. Mas a minha alma não. A minha gratidão a Cristo tem que ser demonstrada a todos os momentos. Ou eu amo de verdade, ou eu não amo. Não existe meio amor. Existe amor por inteiro. E eu amo Jesus por inteiro. Eu não permito que nenhum prazer dessa vida possa me afastar dele. Eu sei que no mundo eu terei aflição, mas eu sei também que Ele está ao meu lado. Ele te ama. Guarde isso em nome de Jesus. Amém?